Bom, voltei e vou falar um pouquinho mais de 1973. Eu fiz essa promessa aqui, né? Mas é redundante um pouco, né? Porque os discos, sim, um é bem diferente do outro, mas o período é o mesmo período, é aquele período pós-ato constitucional número 5, momento do recrudescimento da ditadura militar, né, com um dos porões da ditadura estão lotados, mas ao mesmo tempo havia uma anestesia da população, porque havíamos ganhado o campeonato de futebol em 1970. O Médici era um presidente visto por muitos como bonachão, ele tinha uma receptividade popular muito grande, até por conta de gostar de futebol, né, e saber falar muito bem disso, né? Havia o discurso do milagre brasileiro, né? O Brasil realmente crescia muito, mas chegamos a primeiro lugar em má distribuição de renda. Isso era bombardeado pela mídia, Rede Globo de televisão, que é a televisão, um grande sustentáculo da ditadura militar, se incumbia de fazer essa propaganda do Brasil gigante, o crescimento, e camuflava o que, né, faturava o que era para faturar e escondia o que era para esconder, não muito diferente do que acontece hoje, né? Aliás, nada diferente do que acontece hoje. De qualquer forma, essas produções musicais foram muito interessantes. E no livro Brasil Século XX, ao pé da letra da canção popular, meu e de Wellington Borges Costa, O Vela, tem um subcapítulo chamado O Drible, dentro desse capítulo aí, que é a maldita guitarra. Uma hora eu explico por que é a maldita guitarra, mas o subcapítulo é o drible, porque é justamente esse momento, né, o que o compositor, o que o artista brasileiro vai ter que fazer para as músicas poderem passar pela censura. E a música que eu quero falar, tem uma música do Chico Buarque, aliás, Julinho, da Adelaide, chamada Milagre Brasileiro, que foi gravado pela Miúcha, que fala assim: cadê o meu, a meu? Dizem que você se defendeu. É o milagre brasileiro. Quanto mais trabalho, menos vejo dinheiro. Mas isso é outra hora que eu vou falar. De 73 tem o Chico Canta, o Calabar, que eu tenho que fazer um programa mais especial ainda, e espero fazê-lo quando chegar o 25 de abril, quando rolar a revolução, o aniversário da Revolução dos Cravos, porque aí eu volto a uma canção, mas enfim, depois eu falo, tá? E tem um disco que é preciso ser falado, que é o Todos os Olhos, do Tom Zé. Não sei se vocês já viram essa capa. Hoje temos Google, gente. É só ir lá colocar disco Todos os Olhos, Tom Zé, Google, capa, Todos os Olhos e um olho no meio, né? Se você olhar displicentemente, você vê apenas um olho. Se você olhar com mais detalhe, você vai ver que esse olho não tem cílios. Na primeira edição do meu livro, do nosso livro, está escrito que é um cu, porque é essa a versão de drible da censura. Foi uma criação do genial Décio Pinatari, né? Ele fez uma poesia concreta na capa. Era apresentar isso, todos os olhos para censura, pá, tá um disco. Que olho é esse? Ninguém vai perguntar. Não perguntaram mesmo. E assim foi a história do cu. Porém, na segunda edição do livro, quando a segunda edição do livro saiu, já era outra história. Aí encontrou-se o fotógrafo, ele deu vários depoimentos, contou que realmente havia uma foto ou várias fotos de uma moça com uma bolinha de gude no cu. Parecia apenas o cu. Mas ela não ficou tão boa quanto a boca. Veja,
a bolinha de gude na boca dava um efeito muito mais próximo do que eles queriam do que o cu. Ou seja, a boca ficava muito mais cu do que o próprio cu. E dessa forma a foto foi feita assim. Hoje você encontra. Na época da primeira edição do livro, foi uma peregrinação, porque nós queríamos colocar a capa do disco no livro. Eu fui, Luiz Calanca, da Baratos Afins, meu amigo maravilhoso, me deu o contato de Tom Zé, liguei para Tom Zé falou, olha, eu não sei quem é o fotógrafo, não lembro do fotógrafo, você tem que descobrir isso, descubra com o Gavan. Liguei para Gavan tentou me ajudar, mas na verdade não dava certo, porque tinha que falar com a gravadora. Tentei falar na época com o Décio. Décio falou, não, eu é que tive a ideia, portanto eu é que tenho que dar autorização, ninguém mais. No final das contas, a capa, o mais importante, não foi pro disco. A gente fala, olha, você tem que imaginar, hoje em dia tem o Google. Mas ainda também não consegui, encontrou-se o fotógrafo e essa história toda veio à tona, né? De qualquer forma, gente, é muito interessante, né? Porque no final das contas a capa deu um drible no drible. Porque o drible a princípio era o olho do cu. E no final o olho do cu não era feito por um cu, era feito por uma boca. Isso aí.